Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Lucas, professor de arte de vocês. Hoje a gente numa aula mais diferente, tá bom? Geralmente costumamos ter aula em videoaula e aí foi alguns alunos entraram em contato comigo e reclamaram que os vídeos estavam grandes, que às vezes não tinha tempo para assistir, tinha outras coisas para fazer. E aí eu voltei para ministrar aula para vocês, orientação só de usar o livro, mas eu acho que acaba prejudicando muitos alunos, né? Eu acho que esse contato, essa aula é sempre necessária para elucidar e tirar dúvida de algumas coisas, é claro. E eu acho isso super interessante. Então eu resolvi pensar, eu pensei que cá com os meus botões e resolvi fazer uma aula mais diferente. Já que todo mundo fala que tá sem tempo, que tem outras coisas para fazer e tudo mais, eu super entendo porque às vezes a família quer que trabalhe, alguma coisa assim, mas eu quero essa aula em áudio porque você pode colocar ela como música e botar no seu celular e botar o fone de ouvido e continuar fazendo o que quer que você queira fazer e você vai estar só ouvindo a aula, entendeu? E isso é uma coisa boa, você pode estar fazendo, fazendo alguma atividade, né? E ouvindo a aula de arte. E hoje a gente vai falar e aí, eu espero que vocês gostem desse estilo e vocês têm que me dar o feedback, que aí eu vou sempre estando ajustando para estar da melhor forma para vocês e que a gente volte às aulas presenciais em breve. Olha, hoje a gente vai falar, porque a gente está iniciando o conteúdo lá, né? A gente falou sobre teatro e agora a gente vai falar sobre o circo, tá bom? Tá lá na página 176, o circo, a rua e a família é o título, mas a gente vai focar no circo. A gente vai falar o que é o circo, onde surgiu o circo, como o circo é, quais os personagens principais de um circo, que geralmente o circo tem. A gente vai aprender sobre essa arte muito interessante e a gente vai aprender um pouquinho sobre intervenção urbana, como essas artes de circo se extrapolaram e foram juntaram com outros tipos de arte, foram acabando indo para a rua, os artistas de rua saíram lá do circo, né? Então a gente vai ver todo esse processo que é muito interessante historicamente e visualmente também é uma história muito bonita, tá bom? Então, ó, a história do circo. O que é o circo? O circo é uma manifestação artística e popular que consiste em um grupo de artistas com habilidade distinta que geralmente apresentam-se em shows itinerantes. O que é isso, professor? Shows itinerantes? É que eles percorrem várias cidades, tá bom? São shows que não ficam fixos em um só lugar. Apesar, por exemplo, até o maior circo do mundo, que é o Circo du Soleil, ele passa temporadas, né? Nova York, Londres, São Paulo. Então ele tem temporadas, ele passa a temporada, ele ainda assim, mesmo sendo o maior, com maior dinheiro, podendo estar fixo em algum lugar, mas se ele ficar fixo em um lugar, ele deixa de ser um circo, né? Porque o circo tem são shows de diversos artistas juntos, itinerantes, geralmente uma família ou amigos que geralmente compõem essas companhias circenses, tá bom? Costuma integrar malabarista, contorcionista, mágicos, palhaços e outros engenhosos personagens com a finalidade de divertir e surpreender o público, né? Geralmente a gente conhece os mais conhecidos são os malabaristas, os mágicos e os palhaços, tá bom? Eles são indispensáveis para que haja um circo. Se um dia você quiser montar um circo, você tem que ter pelo menos essas atrações, são muito importantes. Existe para a origem do circo existem indícios que as artes circenses, ó, outra coisa bem interessante, você não vai chamar mais de o fulano do circo, ele é artista circense, tá bom? É artista circense, é um espetáculo circense, sempre vai utilizar esse termo, tá bom? Os artistas circenses as artes circenses já eram praticadas há 4.000 anos em inúmeras civilizações da antiguidade, desde a China, Grécia, Egito e Índia. Entretanto, foi no Império Romano que o circo desenvolveu-se nos moldes que se assemelham ao que conhecemos hoje. Tanto que a palavra circo tem origem de etimologia, por exemplo, do latim chamado circus, que significa círculo ou anel. O termo remete às arenas romanas, lugar onde se praticavam esportes e lutas, e aí poderia também ter a hora
do circo, tá bom? Das pessoas se apresentarem, dos espetáculos. O primeiro grande circo que se tem conhecimento foi o Circo Maximus, construído por volta do século 6 a.C., durante a Roma Antiga. Ó, veja quando é antigo. A estrutura tinha capacidade de abarcar 150 mil pessoas e exibia corridas de carruagem, lutas de gladiadores, apresentações com animais ferozes e com pessoas exibindo talentos em comum, como é o caso da mulher barbada, do anão. Todas essas habilidades incomuns eram, na época, né, considerada incomum pelos padrões da época, era colocado como pauta, como algo que se poderia ver e se admirar, tá bom? Aí era elefante, tigres, leões, os domadores, cavalos, as mulheres andavam em cima dos cavalos, em pé, em vez de escanchado, como é o comum, tá bom? A estrutura da Roma Antiga, né, tinha capacidade de abarcar 150 mil pessoas e exibia corridas de. Quando ela exibia essas corridas de carruagem, ou luta de gladiadores, ou com esses animais, geralmente estava lotada. Então, antigamente, essa questão de ter um espaço com muitos lugares era importantíssimo para que esse circo chegasse ao que é hoje e ter se propagado até hoje, tá bom? Depois de um incêndio que destruiu o Circo Máximo, foi substituído em 40 a.C. pelo chamado hoje de Coliseu. Essa nova arena também exibia as mesmas apresentações para um público menor, né? Que o Circo Máximo era 150 mil pessoas. E aí depois, quando veio os Coliseu, que é o que a gente mais conhece nesses filmes de gladiadores, diminuiu um pouco o tamanho. Com a chegada da Idade Média e a queda do Império de Roma, começaram a surgir apresentações de artistas populares em espaços públicos, como praças, entradas de igrejas e feiras. É isso que eu estava falando para vocês, que já vai vir, ó, dos artistas que eles extrapolaram a ideia do circo e foram para a rua. Tem um professor de artes e ciências técnicas circenses da Universidade Estadual de Campinas, lá da Unicamp, Luiz Rodrigo Monteiro, ele diz a frase o seguinte: ó, nasciam assim as famílias de saltimbancos, que viajavam de cidade em cidade para apresentar seus números cômicos de pirofagia, que é brincadeira com fogo, malabarismo, dança e teatro. Então, ó, apesar de todo esse processo, foi apenas no século XVIII, na Inglaterra, que os circos ganharam característica moderna, que é o ter os picadeiros, apresentar os tipos de arte circense que conhecemos hoje. Um marco para a história do circo foi também o Anfiteatro Real da Artes, criado pelo cavaleiro inglês Philip Astley, em 1768. Nesse anfiteatro havia shows equestres, entre apresentações com cavalo, podia ser exibições de malabarismo e palhaçaria. Então ele começou, quando Philip fez isso, ele queria não só apresentar as corridas de cavalo ou outras coisas, mas também ter essa característica da comicidade, do humor, para agradar o seu público, tá bom? Esse modelo de apresentação agradou tanto o público que passou a reproduzir em outros picadeiros em todo o mundo. Entre uma apresentação necessária e outra, ter o alívio cômico, que a gente chama hoje, que é o teu palhaço, ou um mágico, alguma coisa assim, que pudesse ser levar o público desde se ficar apreensivo com os números de mágicas perigosos, ou com malabarista com coisas perigosas, brincadeira com fogo, para o alívio cômico. Então, passar por todas essas emoções. O circo dá isso. Ele faz você passar por todas essas emoções. E no Brasil? A história do circo no Brasil se iniciou lá no século XIX. Foi no período que muitas famílias europeias vieram para o país, né, reuniram-se em guetos nos quais compartilhavam a vida coletiva e manifestavam suas habilidades circenses. Quem soubesse tocar ia lá e tocava, quem soubesse fazer mágica. Então, o circo brasileiro está muito relacionado com as comunidades ciganas, que levavam a vida de nômade, ou seja, caminhavam por todos os lugares, por cada cidade, né, mais ou menos itinerante, sempre se mudando. Havia apresentações ao público com as atrações, principalmente de mágica, o ilusionismo, e as domas de animais ferozes, como os tigres, porque como a gente não tinha esses animais, era muito comum a gente querer ir no circo ver, tá bom?
e não tinha zoológico e tudo mais. Os espetáculos eram feitos sempre respeitando o gosto e interesses dos espectadores. Por conta disso, o palhaço ganhou uma roupagem diferente do personagem europeu, que lá é mais calado, realiza mais mímicas e possui humor sutil. Aqui no Brasil, o palhaço já tem características mais efusivas, são mais falantes, geralmente utilizam humor sorrateiro, fazem piadas. Os palhaços que fizeram mais sucesso aqui no Brasil foi o Piolim, a Relia, o Carequinha, o Fusaca, o Torresmo, o Bozo, temos o Patati Patatá. Todos esses são palhaços, né, advindo do circo, que são personagens circenses, que vieram para a TV ou para a rua. Então, essa ideia de ter muitos artistas circenses em outras artes faz o que diz lá no livro de vocês, na 78, na página 178, essa interdisciplinaridade, ou seja, vários conhecimentos para chegar a essa ideia do circo. Então, quando perguntaram o que é circo para vocês, onde ele surgiu, foi mais ou menos assim, tá bom? E aí, no Brasil, esses palhaços eles ganharam tanto a repercussão que temos palhaços que ficaram mega famosos, né? Temos o Tiririca, por exemplo, que virou até ministro. Então, temos muitos influência nas nossas artes de cinema, de arte do cinema, arte da TV, que foram originadas no circo, tá bom? Os personagens circenses são os palhaços, né? Ó, o circo possui muitas apresentações. Os artistas com habilidade diversa são eles, ó, o palhaço. O palhaço é a figura inocente e divertida que entra no imaginário das pessoas há muito tempo. A origem do palhaço, com as características que temos hoje, é lá do Antigo Egito, tá bom? Lá em 2500 a.C. Há ainda indicações que existiram na Grécia, Roma, China e demais civilizações como os astecas da América Latina. Vale lembrar que a existência de figuras cômicas eram próximas aos reis, que no caso era o bobo da corte, né? Sempre para provocar riso, para ter esse alívio cômico, porque a vida ser um bobo não é muito legal. Temos o malabarista, que surgiu lá na China antiga. Temos o mágico, os ilusionistas, que são um dos mais importantes. A origem do ilusionismo, assim, como o nome mesmo diz, ilusionismo, de ilusão e tudo mais, a ideia de ilusão foi 2000 a.C., relatado em documentos do Egito. Também havia ilusionistas durante o período medieval na Europa, que foram apontados como bruxos e bruxas. Aí depois foram queimados, né? Apenas mais tarde, no século XIX, essa arte foi reconhecida como poder desenvolver-se e ser apresentada, né? Porque na época da Idade Média isso não tinha como. Tem o trapezista, o contorcionista, geralmente a maioria dos contorcionistas são as mulheres, surgiu lá na Grécia Antiga. O contorcionismo ele é uma arte nova, tem menos de 2.500 anos, mas era feito mais por mulheres, por questão de... como é que eu posso falar isso para a idade de vocês? Enfim, era para entretenimento, geralmente, de casas, de mulheres e tudo mais, tá? Domadores de animais. No Egito Antigo, alguns guerreiros que saíam em busca de novos territórios, por muitas vezes ele encontrava animais selvagens, né? E conseguia amansá-los. Então, quando voltava ao seu lugar de origem, levava esses animais e exibia para as outras pessoas, né? E aí foi surgindo a palavra domador, que tem a origem do latim domare, que significa amansar ou dominar. Deriva de domus, ou seja, de casa. Então, a arte de domar animais sugere que eles ficariam tão mansos que poderiam conviver nas casas das pessoas. Hoje em dia, o circo moderno normalmente não usa mais animais, né, em suas apresentações, pois, além dos casos de maltrato para os bichos, acontecia muitos acidentes, né, mas ainda existem alguns circos por aí, menores, que ainda utilizam, né, isso não é muito legal não, tá? Mas existe muito. O equilibrista da corda bamba, que surgiu também na China. Temos os engolidores de espada, que geralmente o mágico faz isso, né? Uma das atrações que mais impressionaram a plateia. Porque realizar o feito do artista precisa ter muita consciência corporal. Para nivelar a boca, a garganta, o esôfago tão maestria que a espada pode entrar e sair sem nenhum mal, né? Então o circo, lembro que eu comecei a falar de palhaços e estou aqui, ó, que era um momento cômico, de alívio, de risada, para momentos apreensivos de uma pessoa enfiando a espada na própria garganta. Então é muito interessante essa questão
de vocês terem em mente temos muito essa questão que o circo leva você a pensar, a sentir emoções das mais diversas possíveis, tá bom? E isso é muito importante. Se você tiver a oportunidade de ir no circo, sempre vá. E com a pandemia, tenho certeza que o circo deve ter muito pouco dinheiro e eles não sobrevivem de outra coisa, né? Então, a pandemia deve ter atrapalhado muito esses artistas circenses, que no caso eles têm uma família e eles não podem, eles vivem do picadeiro, do bilhete que vende, das mágicas que fazem, mas como não tem nenhuma pessoa para ir pro circo, eles acabam ficando sem dinheiro. Então a ajuda, o auxílio emergencial é muito bom para esse tipo de pessoas. Tá certo? Ó, uma curiosidade sobre o circo é que ele é comemorado, o circo ele é comemorado dia 27 de março, é o dia do circo, tá bom, no Brasil. A data foi escolhida lá para o palhaço Piolim, que nasceu lá em 1897. O dia 10 de dezembro também é uma data festiva para o circo, pois é o dia do palhaço. É um dia mega importante, tá bom? E dia 31 de janeiro é o dia do mágico. Essas curiosidades são bem interessantes para que a gente consiga ver, né? Consiga saber as datas e lembrar que existe uma arte tão linda. E aí, a intervenção urbana aconteceu, né? Quando o circo ele se acabou, quando ele se acabou em questão de que eu digo assim de popularidade, grandes circos ganharam muito mais popularidade, ganharam muito mais, digamos, visibilidade, circos menores foram acabando ficando mais esquecidos e alguns artistas que aprenderam por não ter espaço nesses circos, eles foram para a rua, sinais, e aí começou um pouco da arte urbana, que combina dança, construcionismo, malabarismo, principalmente malabarismo, mágica, e tudo essa foram espalhado por, não só pelo circo, mas que essas artes foram para outros locais, como o mágico se apresentar em bares, ou malabarista no sinal, ou numa TV. Então, essas artes não são restritas somente ao circo. Na nossa idade moderna, ela também faz parte de todo o resto, né? Faz parte de todo o ambiente artístico que a gente está. Então, para a nossa atividade dessa semana, vocês vão fazer a atividade que começa na página 178, né? Porque é o textozinho que vocês vão ler, e somente duas questões lá da página 179. Tá ok? Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o circo, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre as performances dessas artes no espaço urbano, e essa eu vou tentar fazer a aula, não sei se dessa forma, vou esperar o feedback de vocês, mas seria legal um vídeo aulazinho para mostrar vários tipos de movimentos artísticos que tem na rua, tá bom? Então um abraço a todos, se cuidem bem, fiquem em casa e se protejam a sua família. Um abraço.